Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um Vini Responde, esse é o episódio número 12 e eu pedi para vocês perguntas aqui na aba comunidade do canal. Eu disse que ia selecionar as 10 perguntas com mais likes, então eu não escolhi pergunta, o que vocês perguntaram eu coloquei aqui. Então vamos lá, começando com a primeira pergunta, a que estava ali no topo, o Matheus Lopes perguntou: Shevchenko vence Amanda Nunes dessa vez na sua opinião? Considerando que teria aí uma terceira luta entre elas e lembrando que a Shevchenko, né, a Valentina Shevchenko, campeã peso mosca, perdeu as duas lutas que teve contra a Amanda Nunes na época que elas se enfrentaram no peso galo. Bom, primeiro que essa luta seria, essa possível luta, terceira luta seria no peso galo, né, porque a Amanda Nunes não consegue descer mais do que isso, ela bate ali o peso galo no máximo. Então, eu acredito que a Amanda Nunes seria a favorita. Eu daria o palpite a favor da Amanda Nunes, um pequeno favoritismo, bem pequeno realmente, porque eu acho que a Valentina Shevchenko, da mesma forma que deu muito trabalho na última luta, na segunda luta entre elas, que na minha opinião ela até venceu aquela luta, eu acho que de novo ela seria uma atleta bem complicada, bem competitiva, e eu acho que ela, por conta das duas derrotas, viria ainda melhor, porque realmente deve estar entalado. Mas eu não consigo colocar a Amanda Nunes como zebra, sinceramente, então eu considero que a Amanda Nunes seria levemente favorita. Na segunda pergunta, o Gabriel Ferreira perguntou: estou com um pouco de tosse e nariz entupido, devo me preocupar? Sim, eu acho que você deve se preocupar e ficar longe das pessoas. Próxima pergunta do Marcos Paulo: qual a luta do ano na sua opinião? Qual lutador e lutadora? E as revelações masculino e feminino de 2020? Na verdade era uma pergunta só, mas o Marcos aqui embutiu um monte de pergunta, né? Então vamos por parte. Qual a luta do ano na sua opinião? Eu fico entre duas lutas, entre Tony Ferguson e Justin Gaethje e entre Joanna e Weili Zhang. Para mim são as duas lutas ali que vem na minha cabeça quando falo a luta do ano. Eu posso estar sendo injusto, porque às vezes eu posso estar esquecendo de alguma baita luta, mas a que vem na minha cabeça, então por isso que eu considero as melhores, porque foi o que eu lembro, né, que eu tenho lembrança, eu fico entre essas duas. Mas se você está pensando, ele não vai responder qual das duas, tá, eu respondo. Eu acho que eu prefiro ali Tony Ferguson e Justin Gaethje. Eu acho que foi um pouquinho mais visceral, assim, me deu um pouquinho mais de emoção até do que o Weili Zhang e Joanna. Eu acho que porque o Tony Ferguson aguentou muita pancada e no fim ali ficou meio grog e tal, então eu acho que aquela ali chamou um pouco mais minha atenção, ver o Tony Ferguson daquele jeito e tal. Enfim, as duas lutas são baitas lutas, mas eu escolheria, acho que Justin Gaethje e Tony Ferguson. Lutador e lutadora revelações de 2020. Lutador eu acho que é o Khamzat Chimaev, é o que vem na minha cabeça, que realmente vem chamando muita atenção, não tem como ser outro. Agora, feminino é um pouco mais difícil, eu confesso que eu não penso assim em nenhum nome, tipo, 2020 especificamente, mas dos últimos nomes, dos nomes mais frescos, assim, eu acho que vem Amanda Ribas na minha cabeça, porque realmente é um nome que veio com muita força, né? Porque se a gente for pensar nas categorias femininas, o que mais domina ali são os nomes mais antigos e tal, né, que já está há mais tempo. Então eu acho que dos nomes, entre aspas, mais recentes, não necessariamente 2020, mas 2019, 2020, eu acho que mais chamou minha atenção, que mais parece uma promessa, que mais tem chances realmente de chegar no cinturão, eu acho que é Amanda Ribas. Próxima luta, ó a mania de falar próxima luta, próxima pergunta, André Luiz: quais as chances que você acha que o Charles do Bronx tem de ser o próximo campeão dos leves? E qual o seu maior desafio, tanto no jogo dele quanto dos adversários? Bom, eu acho que o Charles do Bronx tem boas chances de ser campeão agora, né? Com o Khabib eu achava, né, que era bem difícil, agora aumentou bastante. Eu acho que ele tem sim grandes chances, principalmente porque os nomes ali são nomes que têm perigos parecidos para o Charles do Bronx, os nomes que sobraram, né? Porque a gente tem ali o Justin Gaethje, o Dustin Poirier, o Tony Ferguson e o Conor McGregor, que eu considero ali os principais nomes, que são os nomes que estão ali dentro do top 5, né? E eles praticamente oferecem os mesmos riscos, né? São caras que são perigosos na trocação, que têm defesas de quedas ali razoáveis e que um ou outro ali tem luta agarrada, mas não chega no nível do Charles do Bronx. Então, eu acho que o Charles do Bronx tem praticamente a mesma possibilidade ali contra esses nomes. Então, a chance dele ser campeão, basicamente a gente tem que cogitar esses nomes. Por enquanto não tem nenhum campeão, né? Porque o Khabib, em teoria, não é mais o campeão. Mas, enfim, considerando esses nomes, eu acho que a chance dele é basicamente a mesma contra todos eles. E já que o próximo adversário
adversário dele é o Tony Ferguson, meio que a partir dali a gente já vai saber realmente quais são as chances reais dele. Porque para mim, se ele vencer o Tony Ferguson, ele tem condições, ele prova, né, que tem condições de vencer o Justin Gaethje, o Dustin Poirier ou o próprio Conor McGregor, né? Então, quanto a jogo em si, eu acho que a resposta é essa. Eu acho que se ele vence o Ferguson, fica provado que ele tem chance de vencer todos os outros, porque todos ali, para mim, tem o mesmo nível, todos estão ali num nível altíssimo, então se o Charles vence um deles, já mostra aí o caminho. Próxima pergunta é do TLT Martins. Vini, nessa luta do Aldo e Marlon Vera, se o Aldo perder, ele já deve se aposentar ou não? Bom, para mim, eu acho que se ele se aposentar agora, se aposentasse antes, né, de casar essa luta, ou mesmo se perder e se aposentar, eu não acho que é ruim, eu não acho que pega mal, eu acho que é bem compreensível, inclusive, né? Ele tentou já aí de várias formas conquistar o cinturão, teve muitas oportunidades, não dá para negar, o UFC deu oportunidade para ele, realmente não conseguiu mais. Então, eu acho que se ele se aposentar, eu não acharia assim ruim, não acharia errado. Eu acho que ele ainda tem condições de render. Tá? Não vou falar aqui que não, eu acho que ele ainda tem condições de render muito mais do que outros caras que já deveriam ter parado, mas eu sinceramente já não vejo mais o Aldo num nível suficiente para se tornar campeão. Eu acho que para ser campeão, eu acho que já começou a faltar um pouco, pelo menos é a sensação que eu tenho assistindo as últimas lutas. Agora, se perder para o Marlon Vera, que é um cara que realmente está ali mais para baixo, aí eu acho que realmente complica, mas eu não acho que ele vai se aposentar, né? Se for para falar sobre isso, eu não acho que, mesmo que se ele perder, eu não acho que ele se aposenta. Próxima pergunta, Pedro Anjos. Quem são as ameaças mais perigosas para tirar o título do Deiveson? Bom, eu acho que era o próprio Joseph Benavidez, que era um cara realmente complicado ali e ele venceu muito tranquilamente. E eu acho que o próximo é o próprio Brandon Moreno, né, que é o cara que vai aí desafiar ele. Então, acho que dos nomes mais fortes são esses. E para colocar mais um ali, a gente tem o top 3, que é o Askar Askarov, que também é um cara complicado. Então, basicamente, é o Brandon Moreno, que é o primeiro do ranking, o Benavidez, que ele já venceu 2 vezes, que é o segundo, e o Askar Askarov, que é o terceiro. O Alex Perez, ele acabou de vencer, que era o quarto do ranking. Então, ali para trás tem o Pantoja, que está em quinto, e o resto da galera ali. Então, eu acho que realmente o risco maior é o Brandon Moreno, que é agora, e depois ali o Askar Askarov. Mas, sinceramente, eu acho que ele vence os dois. Então, as maiores ameaças são essas, que, na minha opinião, nenhuma delas surge ali como favorito contra o Deiveson. Então, o Deiveson realmente, pelo menos por enquanto, no papel, deve manter o título aí e bem, né? Próxima pergunta, Donatello Costa. Assiste algum canal de MMA? Sim, os canais que eu assisto são os canais que participam do Palpitão e são os canais que eu mais interajo, converso no WhatsApp e tal. Então eu assisto ali o canal Nocaute do Zé, assisto o MMA Pride Brasil, as lives deles, participo das lives deles às vezes, o canal Contragolpe e o pessoal ali do Nocautecast. Então são os canais que eu mais assisto, mais converso com eles, mais interajo, participo do Palpitão, participo de lives, enfim, a gente faz um monte de coisa em conjunto. Então são os canais aí que eu acabo mais acompanhando justamente por conta dessa proximidade, né? Próxima pergunta, Israel Adesanya. A pomba gira fica tonta? Eu não sei porque eu nunca fui uma pomba, né? Mas eu suponho que sim. Eu suponho que as pombas giras ficam tontas, assim como a gente. Próxima pergunta, Emanuel Vinícius Vieira de Araújo Feitosa Vieira. Muito grande o seu nome, né? É possível uma luta do Charles contra o McGregor pelo cinturão? Sim, né? Porque se o Charles vencer o Tony Ferguson, que eu estava falando na outra pergunta, né? E se o McGregor vencer o Dustin Poirier, eu acho que a luta a ser casada é Charles do Bronx versus Conor McGregor. E se o Khabib realmente não voltar, como a luta do Poirier com o McGregor não vale o cinturão, nem a do Charles com o Tony Ferguson, pode ser que aí o Charles e o McGregor, se eles vencerem suas respectivas lutas, acabem se enfrentando pelo cinturão, já que nessa suposição, lá no futuro, o Khabib já não estaria mais realmente nos planos ali, enfim, já estaria fora, então provavelmente valeria o cinturão. Então eu acho que a possibilidade existe e não é tão pequena assim, já que o McGregor deve ser favorito contra o Dustin Poirier, provavelmente nas bolsas eu tô falando, e pode realmente vencer, é um cara complicado, né? E o Charles também pode vencer o Ferguson, então é um cenário possível. Próxima pergunta, Fernando Araújo. Vini, por que o Demetrious Johnson é um dos nomes menos falados quando o assunto é quem é o maior de todos os tempos no MMA, já que ele tem um recorde de defesa de título e tem um jogo completíssimo? Bom, para mim, quando eu falo de maiores de todos os tempos, eu sempre cito o Demetrious Johnson. Para mim, ele faz parte sim dos maiores de todos os tempos e eu não caio muito nessa de falar, mas a categoria é mais fraca, mas a categoria ninguém assiste,
sempre tem um mas, né? Eu acho engraçado que colocam o mas pra falar dele, porque é um peso mosca, mas pra colocar cara dopado nos melhores de todos os tempos, aí os caras colocam, né? Então assim, pra mim, ele faz sim parte dos melhores de todos os tempos, e até... Assim, eu nunca gosto de ficar trazendo lista e tal, porque é muito subjetivo, sempre gera discussão, mas eu acho que até no meu top 5 geral, eu acho que o Demetrius Johnson entra sim, porque é o que você mesmo falou na pergunta. Ele é um cara extremamente completo, é um cara que tem tudo. O cara tem queixo, o cara tem condicionamento físico, isso só falando das características que não é muito treinável ali, né? O condicionamento físico né? Mas enfim, ele tem queixo, ele tem raça, ele é um cara que aí sim, falando da parte técnica, é muito bom no wrestling, é muito bom no jiu-jitsu, é muito bom na trocação, é muito bom na movimentação. Eu sinceramente não consigo ver nada do Demetrius Johnson que eu acho ruim ou mesmo mediano. Tudo pra mim do Demetrius Johnson é de bom pra cima, é de bom pra ótimo, de bom pra excelente. Eu não vejo nenhuma característica dele, eu sinceramente não consigo pensar em nada que ele é meia boca ou que ele é ruim. E eu acho que é por isso que, como um atleta de artes marciais mistas, ele é um cara que tem que estar entre o maior de todos os tempos. Não só pelo recorde de defesas de cinturão, né? Mas se você olhar o cara, olhar o jogo, olhar o que ele faz... olhar o tempo, né, que ele ficou com vitórias e dominando, realmente não dá, na minha opinião, não dá para deixar ele fora dos maiores de todos os tempos. Né? Mas enfim, como eu falo, é subjetivo, então cada um vai falar uma coisa. Mas enfim, essas foram todas as perguntas, respondi às 10. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece, deixa o like aqui embaixo para eu saber, porque se vocês quiserem mais, se tiver like, vocês comentarem que vocês querem mais, eu trago mais episódios com mais frequência. Então me avisa aqui embaixo, deixa o seu like e comenta para eu saber. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!